Aleluia, eu creio. Eu creio, aleluia. Só dá uma igreja na paz do Senhor, amém? Abre sua Bíblia, carta de Paulo a Filemon. Maravilha. Tá aí na Bíblia, viu, igreja? Filemon, carta de Paulo a Filemon. Deus poderoso e fiel e santo. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso, tu és santo. Glória. Versículo de número 8. Carta de Paulo ao Filemon, versículo de número 8. Lemos a palavra do Senhor. Aqueles que não acharam podem acompanhar aqui pelos telões, pela televisão. Aleluia. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei e a enviar, e tu torna a receber como ao meu coração. Versículo novamente número 11. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar ele como útil, e tu agora torna a receber ao meu coração. Amém? Os irmãos podem ser assentados glorificando ao Senhor Jesus. Igreja, primeiramente eu quero agradecer a toda essa manifestação de Deus sobre as nossas vidas, mas também esta homenagem, como a pastora Kátia mesmo disse, e outrora nós virávamos para trás para lisonjear o nosso pastor, a vida ele esteve, para poder prestigiar o nosso pastor, né? E outrora nós éramos pastoreados pelo pastor Marcos, que já está nos braços do Pai, onde o Senhor o recolheu, só que ele deixou o seu legado para cada um de nós. E aqui nós estamos cada vez mais sendo preparados para o reino dos céus, para poder ensiná-los. Então para a gente é uma grande honra ter vocês. Nós só somos pastores porque vocês aqui estão, porque vocês não estivessem, nós jamais estaríamos pastoreando. E eu quero prestigiar também a vida do meu esposo, também pastor. Eu falo, igreja, é 2 vezes mais difícil, viu? Porque além de como eu tenho que escutar como esposo, também agora a Cíntia também como pastor. Mas o pastor Fábio é uma bênção sobre a minha vida. Às vezes quando ele vem me chamar a atenção alguma coisa, eu falo, tá falando como esposa ou como pastor? Ele falou as 2 coisas. Eu falei, então amém. Mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando sempre, sendo esse homem buscando cada vez mais a palavra de Deus, às vezes deixando nossas filhas para buscar aquilo que Deus tem a concretizar sobre a sua vida, viu? Que Deus te abençoe grandemente e para todo sempre, amém? Você pode aplaudir pela vida do pastor Fábio nessa noite, também a pastora Kátia, a pastora Luciana também, princípio bênção sobre este ministério, amém? Glória a Deus. Igreja, uma certa feita, Jesus, conversando com os seus discípulos, ele vai ensinar a importância de uma árvore plantada. Ele vai falar sobre uma parábola da figueira estéril. Ele vai falar, uma certa vez, um homem plantou a sua vinha numa terra. Só que o homem, o vinhateiro, ele foi a procurar o fruto daquela árvore. Só que chegando lá, já estava 3 anos plantada sobre aquele local, sobre aquele lugar. E quando o vinhateiro ele chega para poder colher os frutos, a Bíblia diz que ele não acha nada. Só que a pergunta, ela é, até quando ela vai ocupar uma terra inutilmente? Até quando esta árvore ela vai estar plantada e não vai dar frutos? Só que o homem vai dizer,
Me dá mais um ano, porque durante este ano eu vou buscar aquilo que eu perdi tempo, aquilo que eu não tive tempo. Aí a parábola termina. Sobre o que nós acabamos de ler é sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que nos ensina, um homem que nos dá o exemplo, um homem que nos é a referência de que de todas as vezes onde Jesus o plantou, onde Jesus o levou, ele tinha frutos para dar. E se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, todos os momentos que o Senhor plantava, ele colocava ele sobre um território onde tinha desafios, onde tinha obstáculo, onde tinha, Samara, renúncias, ele tinha fruto para dar. A Bíblia diz que quando Paulo, o Senhor o chama, ele está indo para Damasco, a sua intenção do seu coração é a matar todos aqueles que estavam seguindo Jesus. E no seu coração é, quando eu chegar lá, eu vou torná-los eles à prisão. Talvez até matar algum deles. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho de Damasco, o Senhor Jesus aparece para Saulo. E quando ele aparece para Saulo, aquele homem foi tomado de grande poder, de uma luz desce aos céus, aos seus olhos, ele fica cego durante 3 dias. E quando Ananias, o discípulo de Jesus, recebe uma ordem, ele fala: olha, vai até a rua direita que lá está o meu filho. E ele pergunta a quem? Ele fala: Saulo. E Ananias, com seu coração temoroso, ele fala: Saulo, Senhor, ele persegue a tua igreja. E o Senhor fala: ele perseguia, porque agora eu escolhi como instrumento em minhas mãos para poder sofrer e falar o meu nome. O Senhor já nos dá um recado nesta noite. Ele te escolheu como instrumento deles, na mão dele, para anunciar as boas novas, para anunciar o nome dele, para você ir falar as mentes cativas, aqueles que estão em cativeiro. De quê, pastora? De umas boas novas que estão chegando. E na vida do apóstolo Paulo não tinha momentozinho, porque ele entendeu a primeira chamada. Quando Jesus o chama, é como o Senhor já carimbasse ele e falasse: ele vai sofrer pelo meu nome. Só que o sofrer de Jesus é um, o nosso sofrer é completamente outro. E uma certa feita, o apóstolo Paulo ele vai até a cidade de Éfeso. E quando chega lá, ele tem grandes almas, ele ganha várias almas ao Senhor. Só que ali também é um território de desafio a ele. Só que a Bíblia diz que não só nenhum, nem 2, nem 3 foram curados e nem transformados por dentro, mas várias pessoas foram tocadas pelo amor do Evangelho. Pastor, eu não estou entendendo essa palavra. Deixa eu te explicar. Todo lugar que o Senhor tem te plantado e te levado é para você frutificar, é para você dar fruto. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Filemão, seu amigo, ele vai dizer que é um homem que tinha fé, é um homem que tinha amor a Jesus Cristo. E não só isso, era um homem que reanimava o coração dos santos. O apóstolo Paulo ele vai pregar o evangelho para Filemão e ele se converte. Só que Filemão ele é um homem de riquezas, ele é um homem que tem terras, é um homem que tem servos, é um homem que tem criados, que tem escravos. E Onésimo é um desses escravos que estava sobre a domínio de Filemão. Só que me chama a atenção que Filemão ele estava para ensinar, ele estava para procriar, para poder gerar escravos. Mas o apóstolo Paulo entende a chamada dele. Filemão tinha uma chamada, mas ele tinha outra. A chamada dele era gerar. E gerar o quê? Gerar filhos na fé. Era gerar irmãos na fé. E quando ele vai escrever essa pequena carta a Filemão, não é uma carta de vários capítulos, é como se fosse um bilhete. Ele vai escrever a carta aos Colossenses e no meio inteirinho dessa carta ele vai começar a escrever a carta decretada ao homem. E este homem é
tudo aquilo que ele estava sendo usado, ele vai falar de uma pessoa que estava sob o seu domínio, mas agora não estava mais. Isso nos adverte que tem momentos das nossas vidas que pessoas estão até um certo domínio das nossas mãos. Eles estão certos, às vezes, no domínio das nossas mãos e da nossa mente. Mas tem momentos que este ou esta, ele vai querer sair. Ele vai querer se afastar. Mas não se preocupe. Aquele que faz gerar filhos, aquele que faz gerar, aleluia, irmãos na fé, ele se encontra na casa nesta noite. Só que gerar, eu conversando com o Senhor nesta tarde, só que gerar não é simplesmente dar a existência, mas é você fazer nascer, procriar, produzir. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, enquanto Onésimo estava te servindo aí como inútil, agora para mim ele é útil. Por quê? Porque não é mais aquele velho Onésimo, não é aquele mais velho Onésimo que estava na desobediência, não era aquele velho Onésimo que era só escravo, obedecia às suas ordens, mas eu, Paulo, o velho Paulo, eu gerei Onésimo, mas o que? Nas minhas prisões. E eu me perguntei, como pode alguém gerar nas prisões alguém? Como pode alguém gerar um outro na dificuldade, no problema, na falta, na necessidade? O Senhor me disse, é necessário que quando nós viermos a gerar, nós precisamos manter uma postura ativa e consciente.
morreu no meio do caminho. Enquanto Jesus está caminhando, ele vai dizer, ele vai começar a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua vista não tinha problema nenhum, porque os seus ouvidos estavam aguçados, que Jesus iria passar naquele local. Deixa eu te dizer uma coisa: os teus ouvidos espirituais podem estar até fechados, mas o Senhor está abrindo os teus olhos espirituais nesta noite. O Senhor está fazendo aguçar alguns sentidos dentro de você. Você pode falar: pastor, está pronto, está difícil, pastor, está fechado, mas o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Estou eu abrindo caminho, estou eu abrindo portas, estou eu abrindo mentes aqui nesta noite. E sabe qual é o grande problema? É quando a nossa mente se fecha. É quando nós vamos ter e temos uma mente cauterizada. E que mente cauterizada é? Não vai mudar, não vai parar, vai continuar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou gerando dentro de você. Eu estou gerando dentro de você. E fazer gerar não é simplesmente as coisas, mas fazer gerar é sentimentos que estavam parados aí dentro de você. Oh, Jesus! E quando nós falamos de transformação, para gerar, nós precisamos ser transformados. Como o tema dessa mensagem é transformados para gerar. Nós só geramos, igreja, quando nós somos verdadeiramente transformados. Enquanto nós não somos transformados, a gente faz igual aquela terra: só ocupa lugar, só ocupa território, só ocupa pessoas, só ocupa lugares. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu não te chamei para ocupar lugar nenhum. Eu estou te dando um local, eu estou te dando um território para você chegar e transformar. Não é para ficar da mesma forma, mas é para ser transformado. E ser transformado, ela nos dá tomar nova feição de caráter, ou alterar e modificar. Então toda transformação não começa do lado de fora, toda transformação começa do lado de dentro. Glória a Deus, aleluia. Lembra o casamento em Cana da Galileia? Jesus, quando adentra, nem ele é convidado, Maria é convidada. A Bíblia diz que Jesus estava lá no casamento. Quando ele adentra sobre aquele local, Maria faz a saber que o vinho já estava acabando. Ninguém sabia que o vinho estava acabando. Só que Maria chega até Jesus e ele vai dar uma ordem. Ele vai falar: pega todas essas talhas e enche até em cima. Enche-as. A ordem não era nem pela metade, não era raso, mas era cheio. Então eu e você não transformamos, não geramos pela metade. O Senhor está dizendo nesta noite: eu quero te transformar, mas eu quero por completo. Que as talhas estejam completas até em cima. Não é pela metade, não é raso, mas é cheio até o topo, para que você venha até transbordar, para que você venha até parar, até que você venha transbordar, que o outro do seu lado consiga alcançar. O Senhor está dizendo nesta noite: talvez o teu recipiente esteja muito pouco, mas o Senhor, eu encherei a sua talha. Para quê? Para que tenha a transformação verdadeira e a transformação correta.
Por isso que ele vai dizer, não tem como fazer remendo em roupas novas com coisas velhas. Não tem como remendar. Remendo, ele quer dizer que o que é antigo e o que é novo pode se conectar. E não é isso que Jesus está nos ensinando. Ele está falando que é vinho novo. Aleluia! É odre novo. Não é roupa rasgada em remendos novos. Não, não. Ele está dizendo, é roupa nova que eu tenho. Eu não tenho remendo que era velho para o novo, mas eu quero fazer nova criatura. Por quê? Porque eu tenho novo sobre a tua vida nesta noite. Quem quer receber do novo do Senhor nesta noite? Não é não é o velho com o novo. É novo com o novo. É verdadeiramente sermos transformados. É aquilo que eu já falei. Para o nosso sentimento velho ser aguçado com a coisa nova, é necessário que o Senhor modifique algumas coisas e algumas áreas das nossas vidas. E o cenário daquilo que nós estamos vendo não quer dizer que é fixo, ou nem aquilo que nós realmente estamos olhando. Todo o cenário nós vivemos da maneira que nós vemos. Então, que nós queremos gerar verdadeiramente como Deus nos requer, nós precisamos modificar algumas coisas e alterar algumas coisas. Sabe o que é o problema? A gente consegue transformar numa festa, uma coisa ruim tão rápido possível assim, ó. Mas transformar de um ruim para um novo é muito difícil. A gente colocamos empecilhos. A gente falamos, não tem jeito, não vai continuar, não vai dar. Mas o Senhor nesta noite está dizendo, estou eu fazendo você gerar, mesmo em meio a dificuldades. Quando ele vai dizer para Ezequiel, o que você está vendo? Ele falou, Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. Ele vai falar, não, Ezequiel, não é isso não. Os teus olhos estão vendo, mas a tua voz pode chegar muito mais além daquilo que os teus olhos estão vendo. Ezequiel, levanta os olhos, o que mais, Senhor? Agora profetiza sobre o vale de ossos secos. O Senhor diz nessa noite, o que você está vendo não é verdadeiramente o que você está vendo, mas a tua voz, o que você profetizar, o que você crê, pode chegar muito mais além. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para nosso Deus. O Senhor diz que tem pessoas aqui nesta noite que estão vendo o impossível. É como se tivesse tudo escuro, tudo preto. É como se tivesse tudo fora do lugar. Mas o Senhor diz, tira o olho, tira o teu olho. Tira o teu olho, porque eu estou fazendo você hoje com uma voz profética sobre aquele lugar. Ei, Ezequiel, o Senhor está te levantando aqui nesta noite, para quando você chegar no cenário e você ver realmente o vale de ossos secos, o Senhor está falando, profetiza sobre este lugar, porque eu vou dar carne, porque eu vou fazer levantar, porque eu vou fazer os membros se movimentar, porque eu vou fazer algumas coisas saírem do lugar. E a vossa profética é exatamente isso. O fato não é só gerar aqui dentro, precisa gerar também para fora. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. Ele vai dizer, olha, agora ele vai voltar, porque para ti ele era inútil, mas agora ele te volta como útil. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu, como uma voz profética desta casa, como Deus me chamou para profetizar, e tenho profetizado até hoje em vários de ossos secos, onde alguém olhou para mim e falou, não tem mais jeito, onde alguém olhou para a minha família e falou, não tem mais saída. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Os vales podem até estar seco, as coisas não podem ainda ter a forma, mas o Senhor está transformando casas aqui nesta noite. Você pode levantar a tua mão para receber
Senhor. No nome do Senhor não há nada impossível, Tati. E também não há nada que fique amarrado, não há nada que fique aprisionado, não há nada, não há nada que fique preso. Ai, meu Jesus, eu posso ouvir com os meus ouvidos espirituais grilhões sendo quebrados sobre vidas aqui nesta noite. É como algemas estivessem presas nos pés, como algemas estivessem presas nas mãos, como algemas estivessem presas na mente. Mas o Senhor nesta noite nos dá autoridade no nome dEle, para que todas as prisões que levam a tua mente cativa, que não quer fazer você sair do lugar, que quer te deixar no quarto escuro, que quer deixar as tuas mãos ali amarradas, Ele está aqui e Ele está nos dando autoridade para que todas as prisões, todas as amarras sejam desfeitas em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesta noite. Nem todos os convites de gerar é nos momentos bons nas nossas vidas. Nem todos os momentos. Há momentos que são difíceis, mas o Senhor não te quer ocupando terra inutilmente jamais. O Senhor tem um chamado para você e você precisa ouvir esse chamado. O Senhor tem um chamado sobre a tua casa e você precisa ouvir este chamado. Ele não te quer servindo na terra inutilmente. Não quer que você faça ocupação alguma, mas Ele quer te fazer gerar em meio às dificuldades. Eu quero que você ore nesta noite. O Senhor está trabalhando. Tem pessoas aqui nesta noite. E ela até pensou, pastora, eu entrego as minhas armas nesta noite. Eu entrego as minhas armas nesta noite. Mas o Senhor diz: não, hoje é o contrário. Eu te dou armas nesta noite. Eu estou entregando ferramentas na mão de crentes aqui, né? Levanta as tuas mãos. O Senhor está derramando autoridade sobre vidas que aqui estão. O Senhor está entregando ferramentas para que você entenda que é momento de gerar, que é momento de frutificar, que é momento de ficar parado e se movimentar. Aleluia. Eu convido a igreja a orar comigo nesta noite. Senhor Deus e Pai, meu Deus, eu creio, Jesus, que a tua palavra está aqui, meu Deus, para nos forjar cada vez mais daquilo que o Senhor quer tratar no nosso íntimo, no nosso particular. Senhor, eu sei, eu sei que tem ferramentas a serem entregues sobre esta mão e sobre algumas vidas aqui. Eu sei, Senhor, que tem algumas armas que estão escondidas, tem algumas armas, meu Senhor, que estão enterradas, mas eu quero declarar no mundo espiritual, Pai, que ninguém aqui vai ocupar terra, meu Senhor, ninguém aqui vai ocupar, porque o Senhor vai procurar frutos, o Senhor vai procurar frutos, e nós vamos gerar em tua presença, em teu reino, Jesus. Pai, visita almas nesta noite que estão cativas, Pai. Parece que os seus pés estão amarrados, mas eu quero, meu Deus, profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todas as algemas, todos os grilhões, tudo aquilo que esteja amarrando a mente, ou o coração, ou os pés dos seus filhos, venha ser desfeitos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem crê nesta palavra, levanta as tuas mãos nesta noite e glorifique a Ele. O Senhor diz: ó,
Ele